Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui para mais uma live aqui no canal Betânia. É muito bom estar com você. E hoje a gente vai fazer diferente. Em vez de começar com o Mário, a gente vai começar com a Thaís dizendo um oi aí. Patrocínio. Olá, pessoal, boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Hoje o nosso encontro vai ser um pouquinho diferente, porque a nossa amiga, nossa irmã em Cristo, que veio aqui conversar com a gente é a Kris, e ela não fala português, ela fala inglês. E nós teremos aqui o querido pastor Fernando para nos salvar aí e fazer as traduções. Teremos o Mário junto aqui com a gente. Eu peço que você abra o seu coração para que a gente possa ouvir aí do Senhor através da experiência da Kris. É isso aí. Hoje vai ser um dia diferente. Então, não perca essa oportunidade aí e divulgue para os seus amigos. Vai lá, fale agora para todo mundo que nós estamos aqui ao vivo com uma conferencista internacional que a gente vai descobrir mais um pouco daqui a pouco. Mário? Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos. É um prazer estar com você novamente nessa noite de terça-feira, falando ao seu coração aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E hoje, contando com a presença da Kris, alguém que trabalha também com solteiros, divorciados e viúvos nos Estados Unidos, e será um grande prazer conhecer o trabalho desenvolvido por ela e que você também possa adquirir aí experiências, conhecimentos, insights, através de tudo que vai ser falado, conversado aqui nesta noite. E por falar em conversa, eu, como sempre faço para você agora um convite para que você se assente aí, tome um lugar confortável e faça parte da nossa roda de conversa, como Jesus Cristo fazia. Cada vez que ele visitava Betânia, ele ia até a casa dos 3 amigos solteiros, Marta, Maria e Lázaro, para bater um papo com eles, e a mesa ali era formada, e sentavam ao redor da mesa, e batiam um longo papo, grande momento ali de conversas, de bate-papo, colocar a conversa em dia, e você pode fazer isso também. Pegue aí a sua xícara de café, o seu copo de suco, ou mesmo água, como está bastante calor aqui na região de São Paulo e Jundiaí. Pegue a sua água, se assente num lugar confortável e participe da nossa conversa, fazendo perguntas, e certamente você será abençoado na live desta noite. Muito bem-vindo. É isso aí, Mário. Acho que vai ser uma experiência única aí. E o pessoal está começando a vir, estava aqui colocando um pouco no Instagram. O pessoal até disse, estou aqui de Brasília, mas na verdade a gente está aqui, né, no YouTube. Então a gente espera as pessoas estarem vindo também. Antes da gente começar, a gente queria falar de alguns eventos aí que vão acontecer. Mário, você tem um evento para acontecer? Exatamente, no último sábado de novembro, dia 25 de novembro, às 3 horas da tarde, nós teremos uma reunião do Ministério Ágape, e será realizado, como sempre fazemos, na Chácara Vale da Bênção, e é uma reunião às 3 horas da tarde, no sábado, dia 25, e nós encerraremos o ano falando sobre, ou celebrando as conquistas que nós conseguimos conquistar neste ano que está se terminando. E aproveitaremos também para estreitar, renovar os laços de amizade com as pessoas que estiveram conosco nesse ano, e quem sabe, a oportunidade para conhecer novas pessoas, formar novas amizades, e falaremos sobre as expectativas, nossas expectativas para o próximo ano, 2024, que está aí às portas. Então, você da região de Jundiaí, tendo a oportunidade, venha participar do encontro Ágape, dia 25 de novembro, às 3 horas da tarde, na Chácara Vale da Bênção, em Jundiaí. Se você não tiver o endereço, mas se você colocar no Google, Chácara Vale da Bênção, Jundiaí, o Google tem um mapa, inclusive, de como chegar no local, ok?
Chácara Vale da Bênção, dia 25 de novembro, às 15h. Ministério Ágape, da Igreja Batista Memorial de Jundiaí. Bem-vindo. É isso aí. Thaís, você também tem um evento. Enquanto isso, o pessoal está chegando aí, mais e mais gente chegando. Muito bom ter você conosco. Em breve, a Kris, que já está aqui, no back, já está aqui escondida aqui, ela vai aparecer para falar. Enquanto isso, a gente está falando dos eventos que vão acontecer agora. Sim, pastor, nós lá da Conexão Batista de Santo André, o nosso último encontro vai ser no dia 2 de dezembro, às 9h30 da manhã, é um sábado de manhã, porque a gente vai fazer um piquenique no Jardim Botânico, tá? Então, nos sigam lá no Instagram, @oficial Conexão Single, que a gente vai deixar todos os detalhes lá para você. Vai ser uma manhã bem divertida, a gente quer fazer umas brincadeiras, levar um lanchinho para compartilhar, e ter muita conversa e muita amizade produtiva. É isso aí, muito legal saber disso. Eu vou colocar aqui, não sei se o Mário ou a Thaís vão querer falar, que os dois sabem muito do evento, eu vou deixar para um fazer a propaganda aí. Eu vou fazer. Esse aí é o Luau do GAC, o grupo de adultos cristãos, que é a Dorinha, né, que é a líder, nos dias 24, 25 e 26 de novembro, né, uma sexta, sábado e domingo, é a Verusca que vai estar lá fazendo a palestra para a gente, vai ser muito bacana, lá na Praia Grande, no bairro do Caiçara. Então, se você não fez a sua inscrição, faça, que eu falei com a Dorinha, acho que domingo já estava quase acabando. Então, faça a sua inscrição. Não deixe para a última hora. Vai ter várias oficinas lá, a Verusca, que é a psicóloga que acompanha o trabalho do Mário lá em Jundiaí. A gente já conhece bastante ela é muito bacana, muito competente, o pessoal adora a Verusca. Então, faça a sua inscrição, não fique de fora lá do Luau da Dorinha, lá do GAC. Eu falando aqui, ninguém me escutando, porque eu estava com o microfone. A gente já está para trazer a Kris. Quando o Mário falou sobre reflexão no final do ano, eu nem falei isso para o Mário, nem para a Thaís, mas ontem eu consegui traduzir para o português. E estou colocando aí o Jornal do Advento. Se você quiser fazer um momento de reflexão aí no final do ano, levando em consideração o fechamento do seu ano, levando em consideração a preparação para o Natal e para o ano que vem, tá aí um ótimo jornal para você fazer uma reflexão. Então hoje o bate-papo vai ser diferente, a gente vai trazer a Kris, que vocês viram lá, autora de 5 livros, e sobre solteiros, uma conferencista internacional. E o que a gente brincou da outra vez, que ela faz até conferência em cruzeiro. Quem sabe a gente faça a nossa em cruzeiro. É isso aí. Kris, welcome. Hello. Olá. I'm so glad to be here. Eu estou muito feliz de estar aqui. So how's everybody tonight? Como está todo mundo hoje? So I was using Google Translate and I was able to translate some of Portuguese. Eu estava usando o tradutor do Google e consegui traduzir algumas coisas. It's recently when I was in Europe, specifically Slovakia. Quando eu estava na Europa, principalmente I use my Google Translate everywhere. Estava traduzindo aqui ao redor da Europa, estava usando em todos os lugares. And of course, if you know English or any other second language, everything doesn't translate well. Você sabe como é que funciona, né? Do inglês, nem todas as línguas traduzem muito bem. So sometimes you just laugh because some words don't translate at all. Então, o melhor jeito é você sorrir, porque você sabe que a tradução não funcionou assim tão bem. So I'm excited to be here. I am Kris Swiatocho. E
Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Kris e o sobrenome dela é único, assim. Por isso que ela já até dá aquela paradinha. Swiatocho. Kris, I was gonna struggle with your surname. Eu estou falando para ela que eu sempre acho difícil falar o sobrenome dela. Is that Polish? Yes, it's É um Polish. sobrenome polonês. Então a Kris mora lá, mas ela é descendente de poloneses. My father is from Poland. Meu pai é da Polônia. Yes. I'm first generation on my father's side in America. E a geração do meu pai é a primeira aqui na América. Yeah. And what great questions, or what can we hope to help singles with today? Então a gente vai estar pensando em questões diferentes de como a gente pode ajudar os singles hoje. Kris, you want to tell us a little bit about how many books you have written, your travels around the world, Sure. what's happening? Sure. So I'm in full-time ministry, and I speak. I've spoken in 13 countries, and written, I think, 7 books, maybe 7 Bible studies. I didn't know when you want me to stop so you translate. Yeah, I can do that. Então, meu nome é Kris, né? E eu prego, eu já preguei em 13 países diferentes, eu tenho 7 livros escritos. So I'm in full-time, primarily single adults, because I'm single. E meu ministério é praticamente com adultos solteiros, porque eu sou solteira. Yeah. And I do minister to women, and I minister to leaders, and I minister to marrieds, but my heart is singles. Eu, às vezes, faço para solteiros, faço até mesmo para casados, faço muito para líderes, mas o meu coração realmente está nos solteiros. I don't know what the percentage is in Brazil, or in London. I'm a little bit in London. I think it's like 37% that are not married, but in America, it's 54% of all people are not married. Eu não sei qual a porcentagem no Brasil, mas provavelmente no Reino Unido é por volta de 37%, e aqui na América, you said 55? 54%. São 54% das pessoas adultas não estão casadas. And it was never God's design for that many people to not be married, but we are in a broken world. Talvez não tenha sido o propósito de Deus ter tantas pessoas solteiras, mas nós estamos no mundo caído. And so often I meet singles and they want to be married. Eu conheço muitos solteiros que gostariam de estar casados. And I understand. I want to be married. E eu entendo, porque até mesmo eu gostaria de estar casada. But over a certain age, the chances are really low. Mas acima de uma idade, as chances são bem menores. So you have to learn to be okay with being single, because you may be single for the rest of your life. E você tem que aprender a estar bem estando solteiro. So what I do is I try to encourage single adults to serve the Lord where they are until God moves them. Então, eu sempre quero encorajar as pessoas solteiras a estarem bem onde eles estão, até que Deus possa colocá-los numa outra situação. And to work on their own walk with the Lord. You know, so many singles they're looking, but yet they need to work on their relationship with God. Muitos solteiros precisam trabalhar com a relação deles com Deus. So that's part of it, why I wrote this was the latest Bible study that you were talking about, intentional relationships. Esse foi o último livro que eu escrevi, que é Relações Intencionais. And I can tell you more about that if you want to hear it. Eu posso falar mais sobre ele, se vocês quiserem escutar. Kris, I'm gonna open for these 2 lovely people here to see if they have any questions. Sure. I want to know a little bit about them. Então, eu falei para a Kris que eu vou abrir para vocês aí, fazer alguma pergunta, e ela falou que gostaria de saber mais de vocês também. Então,
vocês estão aí com a bola. Ok, eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi, Kris, que prazer, né, estar falando com você, ok? Estar te conhecendo. E eu gostaria que você nos dissesse como é o seu trabalho, como é que você trabalha com esse público, né? De que forma, no que consiste o seu ministério com solteiros, né? Divorciados, viúvos, enfim, com singles, né? Diga para nós, em linhas gerais, como é que é o seu ministério com este público. Hi, Kris. It's a pleasure to have you here. It's a pleasure to meet you, as I have heard about you earlier. Kris, the main question here is, what is your ministry? What's the main thing you do for the single? Well, I teach the word, so I'm an evangelist. Eu ensino a palavra, eu sou um evangelista. Yep. So I do conferences and retreats and workshops and training. Eu faço conferência, eu faço retiro, trago a palavra. I also help to bring awareness to churches on why they need to reach singles. E uma das coisas que eu faço é trazer consciência para as igrejas por que elas precisam trabalhar com solteiros. So I have the largest website in the world for singles ministry. Então eu tenho o website, o site de internet, maior website da internet sobre solteiros no mundo. And it has everything on there on how to start, grow, develop your singles ministry, including single parent, divorce recovery, widows. E lá, então, a gente tem material para você começar, manter, prosperar o seu ministério de solteiro. Também temos material para pais solteiros que precisam disso. Often people think singles are only 20-somethings or they're only 30-somethings, but it's anybody who's not married. And that's a broad range of people to reach. Então, alguns acham que solteiro é aqueles de 20 e alguma coisa. Outros acham que é de 30 alguma coisa. Mas solteiros são todos aqueles que não são casados e precisam ser atingidos, né, se alcançados com o evangelho. So 12 years ago, a lady in London asked me if I would come there to speak to singles. Então, há 12 anos atrás, uma senhora aqui em Londres pediu para que ela pudesse vir falar com solteiros aqui. And so I've now spoken all over England, Wales, and 13 other countries. Então, desde essa época eu tive a oportunidade de falar em diversos lugares da Inglaterra, no país de Gales e mais 13 países na Europa. I find the best way to reach someone in another country is to reach the leader, build the leader, and they reach the single. E eu descobri que a melhor forma de alcançar as pessoas é você alcançar o líder ali naquela região e eles alcançarem os outros. Because I can't possibly know every culture. Porque eu não consigo saber todas as culturas. So like in Italy, everyone is Catholic. You go to Albania and they had no religion because they were communism. So it's singles ministry, no one's ever heard of it. Então você vai na Itália, por exemplo, e todos são católicos. E você vai em outro lugar, e às vezes nem tem pessoas cristãs, né? Muito como acontece do lado leste europeu, ali onde eram os... And you go to Greece and the culture there is deeply embedded in Zeus and goddesses and so it's very, very different. So for me, training and equipping people is the same everywhere. Então você vai ali para a Grécia, tem muito esse negócio de Zeus, né, dos deuses gregos. Então eu sinto que para mim, meu ministério aí é equipar as pessoas em todos os lugares. So
my role is not to come in and change the culture. My goal is to come and assist the person who is the leader or the pastor to help them. Para mim, não é ir para um lugar, mudar a cultura, mostrar as coisas, mas sim apoiar o líder daquele lugar para que ele faça o ministério. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, desculpe, Thaís, talvez você queira fazer também, eu estou te atropelando. Mas, logicamente, Kris, você organiza ou tem quem organize e te convida para participar, para proferir lá uma conferência, enfim, palestrar, uma reunião, um congresso, enfim. E aqui na nossa região, aqui no Brasil, por exemplo, eu percebo que em todas as reuniões para solteiros, né, a grande maioria são mulheres, né? Os homens pouco participam dessas reuniões, né? As reuniões que você tem participado também têm sido assim, ou seja, 90%, 95% das pessoas que participam dessas reuniões são mulheres? Hi, Kris. Thank you for the first question. On the second question, I just wanted to go through that. You are invited to different nations, to different places, and you are there. But one of the things we notice here in Brazil is that every time that we do an event, the majority of people are women. Yes. Ladies. Is that around the world the same? Everywhere. Yes. And it's a spiritual warfare. Sim, no mundo todo. E isso é uma batalha espiritual, na verdade. So if you go back to the history of men, se você for voltar para a história dos homens, and you look at how men and women are designed, e você vê como homens e mulheres são desenhados, criados por Deus. Women are relational, and mulheres são relacionais. And we come together in groups. E a gente está feliz de estar junto em grupo. We help raise children together. A gente ajuda todo mundo a criar seus filhos. We go shopping together. A gente faz compra junto. We are not in competition. Nós não estamos em competição. But men are not designed that way. Mas homem não é criado dessa forma, planejado dessa forma. And so culturally, through, I would say, the history of the world, então, olhando a história cultural do mundo, and what we find here in America, o que a gente vê aqui nos Estados Unidos, the enemy has lied to man. O inimigo tem mentido para o homem. And if he feels he is not the alpha male, I don't know how you translate that, the strongest male. Se ele sentir que ele não é o homem alfa, se ele não sentir que ele é o homem mais forte, then he is nothing. Então ele não é nada. A lie from the enemy. Uma mentira do inimigo. So women typically don't look at themselves the same way. Então as mulheres normalmente não olham da mesma forma. Typically women need each other for day to day. A mulher geralmente precisa uma da outra para o dia a dia. So church, for some women, isn't always about God at first. It's more about community. Então, igreja para as mulheres, algumas vezes não é sobre Deus em primeiro lugar, mas sobre uma comunidade. And women it's always been accepted for us to share our feelings. E para mulheres sempre foi aceitável a gente compartilhar os nossos sentimentos. But men share my feelings. No. Mas homem, compartilhar os meus sentimentos, minhas emoções. I look weak. Eu pareço fraco. So culturally, we're finding that men are struggling with their identity. Então a gente vê que culturalmente o homem está tendo dificuldade
com a sua So, identidade. as men and women, single or married, Então, homem e mulher, casado ou solteiro. and because the numbers of singles have increased, now people are not, they're just not getting married anymore. E porque o número de solteiros tem aumentado, simplesmente porque o pessoal não tem casado mais. And so, or they get divorced, and culturally, at least in America, culturally, when people divorce, the woman would stay in church or go back to church. Ou quando eles se divorciam, uma coisa que acontece muito aqui nos Estados Unidos é que ou a mulher fica na igreja ou ela volta para a igreja quando ela divorcia. Right. If they were in a horrible divorce, she will seek help Se and will eles go to tiverem church to get it. um divórcio horrível, ela vai procurar ajuda e ela vai encontrar essa ajuda na igreja. Because she probably has custody of the children. Porque ela provavelmente vai ficar com a custódia das crianças. And she might need help with her children. E ela provavelmente vai precisar de ajuda com suas crianças. But statistically, unless a man has legal custody of his children, in his brain, he is not a single parent. Can you explain that? Yeah. Ela está falando que se o homem não tiver a custódia do filho, ele acaba não se identificando como um pai solteiro. So men typically won't go to the church to get help. Então o homem não precisa ir para a igreja procurar uma ajuda. And then also women just outlive men. E também mulher vive mais tempo que os homens. So if a woman is struggling, she wants to get married, she wants help, she'll go to the church, and the man won't. Se uma mulher tá passando, tá tendo dificuldades, ou que ela quer casar, ou se ela quer alguma coisa, ela pensa, eu vou para a igreja para ter uma ajuda. E o homem, na verdade, pensa que não precisa disso. For men, often the church may require them to share too much, and it's just that's why, Fernando, a lot of churches are trying to do things like sport events and you know what I mean, Fernando, things that appeal to men. Ela está falando que a igreja parece que força muitos homens a compartilharem, a fazerem outras coisas, e é por isso que ela acha que as igrejas têm tentado diferenciar agora e tentado colocar coisas que atraem os homens, como esporte, coisas assim. Also, men are not mentoring men. Também porque o homem não tem mentorado homens. And so when a man comes into a church and he sees 20 women and 2 guys, he doesn't come back. Então, quando o homem vem para a igreja e ele vê 20 mulheres e 2 homens, ele acaba não voltando. Because he's looking for men like him. Porque ele está procurando por outros homens como ele. Right. So I look at it as the original sin. From the beginning, from the beginning, Eve thought she knew more than her husband. Desculpa. Ela disse que ela já olha lá para o início da criação e ela vê lá que Eva já achava que sabia mais do que seu esposo. So from the beginning, she goes and listens to a different voice and eats food. She goes to food to meet her needs. Então, já no começo, ela começa a escutar uma outra voz que não é a do esposo. And today, women do the same thing. We shop, we eat, we, whatever it is to fill. Então, e aí ela está dizendo que uma das coisas que ela já foi procurar foi comida. E mulher, de certa forma, até hoje continua fazendo a mesma coisa, no sentido que vai fazer compra, vai fazer uma comida, qualquer coisa que ela possa usar o sentimento dela para acoplar alguma coisa. Yeah, and women are not satisfied with what God has given them. E as mulheres não estão satisfeitas com o que Deus deu para elas. We are made to believe that he will come on a horse and wear an armor and rescue us.
A gente é ensinado a acreditar que que os homens vão vir num cavalo com uma couraça, que eles vão nos resgatar. And most men don't even ride a horse. E a maioria dos homens, na verdade, nem anda a cavalo. So we have women that ignored. We have from the beginning. We have women that are ignoring or turning away from what God has given them. Então, desde o início, a gente tem mulheres que estão ignorando e estão deixando de lado o que Deus deu para elas. And we see that today. E a gente vê isso hoje. Because he doesn't look perfect or shaped perfect or has all his hair. Porque ele não parece bem, porque ele não tem o corpo perfeito, porque o cabelo dele não é perfeito. Like, A gente, right? But men, the original sin, Adam, who had the first relationship with God, became weak. Então, o homem também, voltando lá ao pecado original, o homem que teve o primeiro relacionamento com Deus, se tornou fraco. God had given him a role as the spiritual leader, and he gave in to Eve. Deus deu a ele o papel de ser o líder, mas ele entregou para Eva. So we see those same struggles today. E a gente vê essas mesmas dificuldades acontecendo hoje, esses mesmos problemas acontecendo hoje. A lot of marriages are not good role models for single adults. Muitos casamentos não são um bom padrão, um bom exemplo para adultos solteiros. So either we have men that are too aggressive. Então a gente tem homens que são muito agressivos. Or we have women too aggressive and A control. gente tem mulheres que são muito agressivas. And so instead of being willing to work on yourself, então, em vez de estar disposto a trabalhar em você mesmo, you think people should just take you the way you are. então as pessoas just accept you, and you have no desire to make any changes in your relationship with God. Então Deus aceita o que você é, mas você não quer mudar. And so one of the things over the years of doing this, I've been in ministry over 30 years. Então uma das coisas que eu vejo, já estou em ministério tem 30 anos. Singles will come to me and they go, "Oh, Kris, why hasn't God brought me somebody?" O solteiro vai vir para mim e falar: Kris, por que Deus não me trouxe alguém? And for some, I knew why. E para alguns eu sei por quê. Some need to take a shower. Alguns têm que tomar banho. Some need to brush their teeth. Some têm que escovar o dente. Alguns têm que escovar o dente. Some need to stop complaining. Alguns precisam parar de reclamar. Some need to stop being angry. Alguns precisam deixar de ser nervosos. And I don't want to hear what your former spouse did to you. Eu não quero escutar o que o seu antigo esposo fez para você. But some of the singles would come to me and they seemed and appeared healthy. Mas alguns solteiros vêm para mim e eles parecem pessoas saudáveis. They went to church. Eles vão para a igreja. They were tithing and serving. Eles dão dízimo, eles trabalham. They were reading their Bibles. They're studying their Bible. Eles leem a palavra, eles estudam a palavra. But yet God has not given them a spouse. Mas acontece que Deus não deu para eles um esposo. And so I thought, well, maybe there's something wrong and only God will reveal it to them through his Holy Spirit. Então eu penso, se tiver alguma coisa errada, só Deus vai poder revelar para eles através do Espírito Santo. So Pastor Dan Houck, who was a pastor at a mega church in California. Sou pastor que é pastor de uma super igreja em Califórnia. What's the name of the pastor? Dan Houck. Dan Houck. Yeah, he co-wrote the book with me. Ah, foi a pessoa que escreveu o livro com ela, o pastor dessa igreja na Califórnia. So Dan
had been married for 25 years and divorced. Dan foi casado por 25 anos e se divorciou. He was a single parent. Ele era um pai solteiro. He got counseling. Ele teve aconselhamento. He went through a program for people going through divorce. Ele foi através de ele teve um programa, um estudo sobre as pessoas que ficaram divorciadas. He used to be a pastor, so he went and got some more training. Ele era um pastor, então ele foi para ainda ter mais treinamento. And he realized that he was a part of the problem of why his marriage ended. E ele descobriu que ele foi uma das razões, parte do problema porque seu casamento acabou. He owned up to that responsibility. Então ele assumiu a responsabilidade, vestiu o casaco. Decided to make some changes. E decidiu fazer algumas mudanças. He met Teresa, who was also a single parent. Ele encontrou a Teresa, que era também uma mãe solteira. They built a friendship. Eles tiveram uma amizade, construíram uma amizade. And a deeper friendship. Uma amizade profunda. An intentional friendship. Uma amizade intencional. That led to intentional dating. Que levou a um namoro intencional. To getting married. Que levou a um casamento. And so I got to meet him, and we started talking about the same issues that we were seeing with singles. Então eu tive a oportunidade de encontrá-los e a gente começou a ver que era o mesmo problema que tinha com muitos solteiros. And so we decided to write this 12-week Bible study. Então a gente decidiu escrever esses 12 semanas de estudo bíblico. As we didn't see anything on the market for something like this. Porque a gente não viu nada no mercado para algo assim. We saw books on pre-marriage. A gente viu livros sobre pré-casamento. We saw books on engagement. A gente viu livros sobre noivado. But the problem is, once you get engaged and you have the dress and you have the ring, nothing's going to change your mind typically. O que acontece é que depois que você já está noiva, você já tem o vestido e você já tem o anel, nada vai fazer você mudar a sua cabeça. So we felt that we needed to write a study that would help singles work on this relationship and all of their relationships, family, friends, work. Então a gente decidiu escrever um livro que primeiro trabalhar com o relacionamento com Deus e depois com todos os seus relacionamentos aqui, com família, com trabalho, com colegas, com... And then through the process of doing the study, God would reveal that maybe you are the problem. E você fazendo isso, fazendo a revisão, talvez você descubra que você é o problema. Maybe you don't have good boundaries and you keep picking the wrong friends, much less the wrong romantic friend. Talvez você não tenha boas barreiras, assim, você não sabe aonde parar, né, para não cair. E aí então você acaba tendo um monte de amigo que não devia. You don't know who you are in the Lord, and so talvez você não sabe quem você é em Deus. You keep dating people that are lost, spiritually lost. Você começa a ter namorados que estão perdidos em relação a saber quem é Deus. Então, you might have low self-esteem and you're looking for that friend, family, or someone to date that's going to fill you and make you feel loved, but that can only come from God first. Talvez você tenha baixa estima, então você está achando pessoas simplesmente para preencher esse espaço que é de Deus, né? E aí você, então, acaba não se perdendo. Some people have gone through the study and they realized that they weren't the problem, that they were healthier than they realized, and actually God, we've had some marriages. Lots of marriages, probably like 30 couples in the last year and a half. Então, algumas pessoas foram pelo estudo e descobriram, na verdade, que elas eram melhores do que elas pensavam.
E a gente teve mais ou menos uns 30 casamentos ou mais, depois de pessoas que entenderam sobre isso com o livro. And as much as we want to help singles find the love of their life, mesmo que a gente queira que os solteiros encontrem o amor da vida delas, because you're not married in heaven to your spouse, porque você não vai ser casado com seu esposo no céu. I want their focus to be more on their relationship with God. Eu quero que o foco do relacionamento deles seja o relacionamento deles com Deus. So some people have gone through the study and said, "Oh, I need to stop praying for a spouse. I've got anger issues." Algumas pessoas leram o livro e acharam que eu preciso parar de procurar um esposo, eu tenho problemas de raiva. Or they found out they're very selfish. Ou eles acharam que eles são muito egoístas. Or if you're like me, you're kind of stuck in your ways. Ou se você é como eu, você está parado nos seus próprios jeitos de ser. Yeah, I mean, the older you get, the more alone you are, the more you live. You know, you have certain ways you live. It's hard to change, Fernando. Quanto mais velho você fica, mais mania você fica, com mais do seu jeito de viver você fica. Yeah. Então, fica cada dia mais difícil. Yeah. And then some singles just, when they went through the study, they learned to be a better friend. And alguns solteiros, quando estudaram, aprenderam a ser melhores amigos. And they learned to be a better neighbor. Um vizinho melhor. And a better servant of the Lord. Melhor servo de Deus. You know? And so some started serving God and they hadn't served before. Alguns começaram a servir a Deus e eles não serviram antes. And so that's really the goal, is to help singles become more mature in the Lord. Então, nosso objetivo é ensinar as pessoas a serem mais maduras em Cristo. And there's nothing more attractive E não tem nada mais atraente than a man or a woman who loves Jesus. Do que um homem ou mulher que ama Jesus. You know? And so I tell singles, listen, serve, grow closer to God, and then look around and see who's doing it with you, right? Então eu falo para solteiros, para eles. Kris, can you repeat that? Sorry. I said, so serve the Lord, grow in the Lord, go to church, do these, be in a relationship with God, serve the Lord, and then look around and see if there's somebody that's doing it as well. Então, siga o Senhor, ame o Senhor, serve o Senhor, e aí você olhe para o lado e de repente você vai encontrar alguém que está fazendo a mesma coisa. So worst case scenario, if you don't get married, you're okay being single, because I have a great life as a single. Então, no cenário de você não se casar, você vai ficar tranquilo, porque você sabe que você tem uma ótima vida como solteiro. Because I think, although most singles will say they want to be married, what I think they're really saying is they don't want to be alone. Quando a maioria dos solteiros fala que eles gostariam de estar casados, na verdade o que eles estão dizendo é: eu não gostaria de estar sozinho. They want community. Eles querem comunidade. And they think getting married is going to fix being a loneliness. E eles acham que casando vai resolver o problema de estarem sozinhos. But if any of you have been married, or in Fernando's case is married, being married doesn't fix loneliness, right? Yeah. Então você acha que está casado? Diversas pessoas estão casadas e eles sabem disso. O Fernando sabe disso, que ele é casado, que casamento não necessariamente arruma o fato de você estar solitário, né? Você não está mais sozinho, mas você continua solitário muitas vezes. I want singles to be excited about their singleness, even though some would probably like to hit me, but I want them to be excited about their singleness, because there's things I get to do that married people can't do. Eu queria que solteiros estivessem fascinados de estar solteiro, porque tem um monte de coisa que eles podem fazer que as pessoas casadas não podem. And so there's a saying in America, I don't know if it works in Portuguese, but
Singleness is like flies on a screen door. The flies on the outside want to get on the inside, and the ones on the inside want to get on the outside. Do you understand, Fernando? Yeah. Ela está dizendo que tem um dizer na América que é sobre os mosquitos que ficam na porta de vidro. Os que estão dentro querem ir para fora, e os que estão de fora querem ir para dentro. Yeah. And I don't think there's anything worse than being single, but I would rather be single than wish I was. Okay? I would rather be single than wish I was single, meaning that I was married and was in a terrible marriage. Então, eu prefiro estar solteiro do que querer estar solteira. O que eu quero dizer é o seguinte: é melhor estar solteira do que estar casada e arrependida do casamento. So years ago, before I wrote this latest study, I wrote a study called Jesus Single Like Me. Antes de eu escrever esse último livro, eu escrevi um livro que chama Jesus Solteiro Como Eu. And I wrote it because I wanted to understand, why did God leave Jesus single? E eu escrevi porque eu queria entender por que Deus deixou Jesus solteiro. Like, why? I mean, if God made Adam and Eve marry and multiply, then why wouldn't Jesus have married and multiplied? Se Deus criou Adão e Eva e disse para eles multiplicarem, por que Jesus não podia multiplicar? But that wasn't his path. And for some singles, it's not their path either. E para ele não foi o caminho que Deus escolheu. E para alguns solteiros também não é o caminho escolhido. So I wrote the study on 8 aspects of Jesus' singleness in relation to our singleness. Então eu escrevi esse livro baseado em 8 aspectos da solteirice de Jesus que tem a ver com a nossa. Because most pastors, most priests, most reverends never speak of Jesus being single. Porque muitos pastores, muitos bispos, muitas pessoas nunca falam sobre Jesus ter sido solteiro. In the history of the church, it's still primarily married pastors. E na história da igreja, a maioria dos pastores são casados. Or like in the Catholic Church, they're not married like to a spouse, but they are married to God. And so they're not even acknowledged as singles either. So because we're in this culture where our leaders are primarily married, they don't understand the value of singleness. Sorry. Então, até mesmo na igreja católica, eles não são casados, mas eles são casados com Deus. Então, eles acabam tendo essa postura e acabam deixando o ministério de solteiro de lado. Então, como a maioria dos nossos líderes são casados, acabam deixando essa questão do solteiro de lado. So when I wrote the study, people were like, quando eu escrevi Jesus isn't single, he's God. Então, quando eu escrevi esse estudo, as pessoas ficaram, Jesus não é solteiro, ele é Deus. Fully man, fully God. Mas ele era 100% ele era 100% Deus e 100% homem. And he came as a man to relate to us. E ele veio como homem para se relacionar conosco. So his singleness must be a value. Então, o fato dele ser solteiro, com certeza, tem o seu valor. So as a single, if you can't be excited that the Savior of the world is single. Então, como solteiro, você tem que estar extremamente animado, porque o Salvador do mundo também foi uma pessoa solteira. And he lived life with an amazing purpose. E ele viveu a vida com um propósito maravilhoso. Then you have purpose too. E você tem propósito também. Great, shall we let Thais have a question as well? Thais, falei para ela parar, dar um tempo para você fazer uma pergunta aí também. Só que seu microfone tá mudo. Tá mudo. A gente não tá te escutando. Her microphone is mute. She can put in the chat and I can read it that way. I think she will come back. Okay. Yeah.
Mário, eu falei para a Thaís fazer uma pergunta, mas o microfone dela estava mudo. Acho que ela saiu para voltar. Ela saiu. Então, acho que eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, né? Mário will ask again as Thaís is coming back. Yep. Thaís is here. Peraí, Mário. Ok. Vamos ver. Ai, desculpa, pastor. Apareceu aqui para mim que foi você que tinha me desligado. Não, eu tinha, porque acho que estava dando uma pequena volta aí, mas eu tentei te pôr de volta aqui, mas não deu certo. Mas você está ao vivo agora. Pois não. Então, eu queria perguntar para Kris. Ela falou bastante sobre a relação do solteiro com Deus, né? Sobre o solteiro se melhorar através da relação com Deus. Mas ela falou bastante também sobre o solteiro estar bem. E aí eu queria que ela falasse um pouquinho, assim, sobre quais são as orientações, quais são os conselhos que ela dá, além do relacionamento com Deus, quais são os conselhos que ela dá para um solteiro estar bem? Tá bom. Kris. That was a long question. No. That's a very clever question. Kris, so she was saying that you said a lot about relationship between the single and God and how important that is. But you also said that the necessity of we getting better, improving. And so what she was asking is, apart from our relationship to God, what are the tips would give for self-improvement for this whole idea that you're saying about that we growing up or getting better? I think that you have to growth. You have to be aware that if you do have some issues in your life that are not better. Do you know what I mean, Fernando? Like if you're finding yourself angry, or you still haven't forgiven your former spouse or former boyfriend or girlfriend, if you've got an addiction, it's up to you to say, I need to get help. Ela estava falando que é importante você se autoconhecer e estar disposto a conseguir ajuda. Então, se você não se tratou depois que você terminou o seu relacionamento, se você não perdoou, se você tem problema com raiva, o que seja, você precisa ter essa consciência e aí buscar. So when we're in community, we're around other people. Well, often those areas we struggle with will come out. You know, when you're around other people. Então, quando você está em comunidade, quando você está com outras pessoas em volta, essas coisas vão aparecer. And so I believe in accountability. I think we need to build friendships where we can ask people to hold us accountable to making changes in our life. Então, ela diz que a gente tem que criar amigos que nos deixam em accountability. Essa é a palavra em inglês que é difícil, é muito poderosa, mas é relativamente difícil de traduzir. Ela é uma mistura de responsabilidade com prestação de conta. Então, então, se você é responsável por alguma coisa, mas quando alguém te chama a atenção, é como se você tivesse que prestar atenção, prestar contas para aquela pessoa. Mas de uma forma, não assim uma prestação de conta, mas no sentido que o amigo te chama e fala assim, como está isso na sua vida? Então, assim, é você ter essa capacidade. Então, é uma palavra que trabalha entre prestação de conta e responsabilidade. E é a palavra que as pessoas gostam de usar muito aqui, porque você tem que fazer isso para você mesmo, você tem que fazer isso para o seu chefe, você tem que fazer isso para a sua família, você tem que fazer isso, diversas coisas. Kris, I just took longer because accountability is a very nice word. Yeah. But in Portuguese, we don't have the exact translation for it. Okay. So it's a mix of two words. That's why I took a bit longer. And here's the thing too, the closer you are to God, the more time you spend with God, the more direction you'll get from God, the more you'll be convicted
right, of your walk with God. You'll hear God tell you you need to, you need to get some help here or counseling here, or you need to go maybe do a Bible study on anger management. So, but the reason we don't change is because we're not close enough to God. Então, ela acha que uma das razões que a gente não muda é porque a gente não está perto de Deus. Então, ela acabou voltando para Deus. Porque ela quis dizer assim, que quanto mais perto de Deus a gente chega, mais a gente aprende os nossos defeitos, mais então a gente tem que trabalhar dessas coisas. Do you know the story in the Bible where the man was laying close to the water? Você sabe da história da Bíblia que o homem estava perto da água? To the pool. Da piscina. Jesus came by and said, "Do you want to get well?" He's a cripple. Do you want to get well? E Jesus chega para ele e pergunta: você quer ficar bem? Aquele aleijado que ficava perto da piscina de Bethesda. Is that Bethesda? Yeah, Bethesda. Yeah. And he said, well, every time the waters get stirred, everybody gets there before I do. E então Jesus perguntou para ele e falou assim: não, toda vez que a água se mexe, alguém chega nela antes de mim. And I think singles do the same thing. We want God to heal us. We want a spouse. We want restoration. But Jesus said, do you really want to get well? E ela acha que o solteiro faz a mesma coisa. O solteiro quer um casamento, o solteiro quer estar bem, o solteiro quer um milagre. E Jesus chega para ele e pergunta: você quer um milagre? So often we would just rather stay where we are and complain. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai ficar onde a gente está e reclamar. This man had gotten used to his pain. Esse homem já estava acostumado com a sua dor. He lived with his pain. Ele vivia com a sua dor. He begged for food and whatever he needed. He was used to that lifestyle. Ele, na verdade, já estava acostumado a mendigar por comida. Era o jeito dele viver. But what a terrible life. Mas que vida terrível. Jesus came. The enemy came to steal, kill, and destroy, but Christ came to give life fully. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida. So the enemy wants to steal our joy. Então o inimigo quer tirar nossa alegria, our value, nosso valor, our importance to God, nossa importância para Deus, our identity. Nossa identidade. He wants to make us feel that we are not saved, doubting our salvation. Ele quer que a gente sinta que a gente não está salvo, que tem algum problema com a nossa salvação. And then he wants to kill us. E aí ele quer nos matar. Physically, emotionally, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, right? Espiritualmente. And then he says, "Oh, that's not enough. I'm going to destroy anything you've ever done for God." E aí ele diz: isso não é suficiente, eu vou destruir tudo que você já fez para Deus. So here's this man laying on the ground. Então tem esse homem deitado no chão. Looks like he's won. E o inimigo acha que ele ganhou. He has stolen this man's value. Ele destruiu o valor desse homem. He is attempting to kill him because he's disabled. Ele tentou matar esse homem porque ele era deficiente. And to the point to where he's being destroyed emotionally. Até mesmo o ponto que ele estava destruído emocionalmente. But Jesus said, "Hey, if you want me to heal you." E Jesus disse: mas se você quer que eu te cure, if you want me to help you, se você quer que eu te ajude, if you want to know and understand my love, se você quer entender o meu amor, that I died on the cross for your sins, que eu vou morrer na cruz pelos seus pecados, then today you can have that healing, but you gotta want it. Mas significa que hoje você pode ter essa cura, mas você quer. I think a lot of people say it, but they really don't want it. Eu acho que muitas pessoas dizem, mas na verdade elas não querem. Because they're afraid
of Eles estão com if I medo. were to get healed, Se eu for curado, my life might be different, minha vida talvez seja diferente. and at least I know what it feels like now. E pelo menos eu sei como eu me sinto agora. But God is like, I want to give you this full life. Mas Deus está dizendo, eu quero te dar essa vida plena. And it doesn't mean that it's that there are not going to be good days and bad days, highs and lows. E não significa que não vai ter altos e baixos. But I'm going to be with you through Mas eu every vou estar high com and every você low. em todos os altos e baixos. But you got to turn to me. Mas você tem que se virar para me ver. So to me, that's where it starts, is being real with God. Então, começa para mim você ser verdadeiro com Deus And they be willing to do what God tells you to do. e Obedience. fazer o que Deus diz para você fazer. And that may be he tells you to move. Talvez ele diga para você mudar. He may tell you to change your job. Talvez mudar o seu trabalho. He may tell you to get out of debt. Talvez pagar suas dívidas. He may tell you to not date at all for a Talvez while. ele diga para você parar de namorar por um tempo. He may tell you to just build healthy friendships. Talvez ele diga para você construir amizades verdadeiras, boas. And he may tell you to go on the mission field. Talvez ele diga para você ir para o campo missionário. But if that's what God is asking of you, are you willing to do that? Mas se é isso que Deus está te pedindo, você vai fazer isso? And so that's hard, but that's why you need the community around you to help you. E isso vai ser difícil, é por isso que você precisa dessa comunidade ao seu redor. But community requires sacrifice. Mas comunidade requer sacrifício. It's not all about you. Não é tudo sobre você. So when you're building friends, Quando você tem buscando amizade, sometimes we have to keep our mouths shut. algumas vezes a gente precisa manter a nossa boca fechada. And the ball needs to go back and forth. You have that saying where the relationship, the ball goes back and forth. E a bola tem que ir para frente e voltar. A gente tem esse dizer aqui nos Estados Unidos. So, Fernando, years ago, God gave me, it's chapter 9 of the book. God gave me 3 kinds of friends in my life. Então, Deus falou comigo, ele me deu 3 tipos de amigos. No capítulo 9 do meu livro, você pode ver isso. So, because was tired of people in my life that kept trying to pull me from God. Eu estava cansado de pessoas na minha vida que queriam me colocar para longe de Deus. Or people that had not grown in the Lord. Pessoas que não tinham crescido em Deus. And I would share, I'm trying to save my money, and then they want to go shopping. Eu ia dizer para eles, eu quero salvar meu dinheiro, e eles iam levar para gastar. Não fazer compra. Or I'm trying to lose weight, and they would take me to a buffet. Ou que falava que queria perder peso, e eles iam me levar para um restaurante. And I just saw that these people in my life were not growing in the Lord. Eu vi que essas pessoas na minha vida não estavam crescendo em Deus. So God said 3 kinds of friends that we need in our life. Então Deus me disse que tem 3 tipos de amigos que nós precisamos na nossa vida. The one friend that you are discipling, mentoring, or helping them to grow in the Lord. Um amigo que você está discipulando e ajudando ele a crescer em Deus. And it may just be for a season. E talvez isso seja só por uma estação. And then you need to have someone that's pouring into you. Someone's discipling and growing you. E aí você tem que ter alguém que está te disciplinando, que está te levando a crescimento. And everybody else is a balance. E todo o resto é um balanço. And so while I have technically lots of friends, like on Facebook. Então, talvez eu tenha tecnicamente um monte de amigos no Facebook. I really have less than, I would say, 10 that hold me accountable. Like Eu my close tenho friends. menos de 10 amigos que
eu tenho que prestar conta que eu sou responsável, né? Que é essa questão da accountability. If people aren't willing to grow in the Lord, I don't have time for them. E se as pessoas não estão preocupadas em crescer em Deus, eu não tenho tempo para elas. Yeah. And so that also helps me in my walk as I'm growing in the Lord, is I evaluate my friendships. Então isso me ajuda a crescer no Senhor quando eu faço uma avaliação das minhas amizades. Because remember, the enemy wants to destroy you, so he'll even want Porque to o pull inimigo you quer, away from your Christian friendships, you know. o inimigo quer te destruir, então ele quer te tirar dos seus amigos cristãos. Yeah. Does that answer your question? Isso respondeu a sua questão, Thaís? Sim, claro. Yes. Perfeito. A big answer. Perfect, thank you. Yeah. Mário, você falou que você tinha uma pergunta quando a Thaís deu problema técnico lá, ela saiu e voltou, você ia fazer uma pergunta. Oh, his microphone is off now. Mário, tenta tirar o seu negócio aí. Ok. Aí, yes. Ok. Como tem sido a recepção nas igrejas por onde você tem andado, Kris? Quanto a esse trabalho, né, com solteiros, as igrejas têm sido bastante receptivas a esse trabalho, têm reconhecido a necessidade, a importância de se ter um ministério, de se ter um trabalho voltado para esse público. Kris, when you go to different churches, how is the receptivity of the church? How they act about the single work or the necessity or Terrible. or of the Christian single work? In America, there are only 6 churches that have a full-time singles pastor in the whole country. Aqui nos Estados Unidos, em todo o país, só tem 6 igrejas que têm uma pessoa trabalhando de tempo integral para o ministério do solteiro. Spiritual warfare. É uma batalha espiritual. There are many pastors. Tem muitos pastores That singles might be underneath them, but we don't know because it's their title on the website. We don't know because it doesn't say singles in their title. You understand, Fernando? No, go again. So for instance, you may be associate pastor at your church and you're over a singles Bible study, but how would I know? Because it doesn't say it on the website. Okay. Ela está dizendo que talvez tenha muitos pastores auxiliares que são responsáveis pelo ministério de solteiro, mas não tem isso no título deles. Então ela não consegue identificar esses. Most churches have nothing for singles anywhere. A maioria das igrejas não tem nada para solteiros. Ok. 99% of all singles ministry is led by volunteers. 99% dos grupos solteiros são liderados por voluntários. So I train treino lots of volunteers. Muitos desses voluntários. Yeah. So I used to get paid. Now I'm a missionary. Antigamente eu costumava receber para isso e agora eu posso dizer que eu sou uma missionária. Because volunteers don't have any money. Porque voluntários não têm dinheiro. So because churches don't pay very much or porque igrejas não pagam muito bem ou quase nada. I started raising support like a missionary. Eu comecei a levantar suporte como uma missionária. Kris, let me ask you one thing. So when you see like the biggest churches in US, like Elevation, like Hillsongs here, they are full of singles. The biggest church, there's plenty of singles on them. They don't have a ministry. No. In 2007, 2008, when the economy went bad, we lost all of our singles pastors. Yeah, but how they manage to have so many singles there? Well, if it's a contemporary church,
they have small groups. So there may be some single small groups, but it's under the small group pastor. There's no singles pastor, so it'll just be a small group pastor. I think I should translate this. We've been talking quite a while. Então, a gente estava falando sobre esse negócio das igrejas e aí ela estava falando que com Covid, muitas igrejas acabaram fechando esses ministérios. E eu perguntei para ela, mas as maiores igrejas dos Estados Unidos são cheias de solteiro. Aí ela falou que eles, não, na verdade, não têm um ministério específico, mas que eles têm muito grupo de célula e acabam, então, ficando debaixo dos pastores de grupo de célula. Now, Fernando, understand, a fire will draw a crowd of people. Okay? So what I mean by a personality-driven, really good worship will draw people, but it doesn't grow people. Ela está dizendo que muitas dessas igrejas acabam estando mais cheias, assim, porque é causa do louvor, por causa do incentivo, né, da adoração. Mas que, na verdade, isso é muito bom, mas isso, na verdade, não necessariamente leva a um crescimento. So the only way to grow is through Bible study. A única maneira que ela crê que é de crescimento é através do estudo bíblico. So a lot of the mega churches, some of them still, they do have single Sunday school or single small groups. Então, muito dessas... So, the Bible Church, you mean? Yeah, like so, First Baptist of Houston, Bayside in California, North Coast in Vista. These are churches of 15,000 or more people. They will have either a pastor or they will have somebody that is organizing singles, but they may not be a pastor, maybe just a minister, like a director. Ela está falando que tem as igrejas grandes, como essas aí que ela citou lá do Texas, de Houston, Igreja Batista e outras aí que são muito grandes, elas vão ter alguém que faça isso, esse trabalho de solteiro. So I stopped getting angry at the pastors who don't seem to care. Então eu parei de ficar chateado com os pastores que parecem não tá nem aí para esse ministério. Because again, most pastors are married with children. Porque, de novo, a maioria dos pastores são casados e com filhos. They've never been single ever. Eles nunca estiveram solteiros. So they minister to who they are. Então eles ministram para quem eles são. They don't get up on Sunday morning and say, I'm going to make singles feel bad. Eles não acordam no domingo de manhã e falam, eu vou fazer os solteiros se sentirem mal. They preach to who they are. Eles simplesmente pregam para quem eles são. And so I decided we needed to start praying for pastors to become aware of our demographic. Então, o que eu senti é que a gente tem que orar para que os pastores estejam conscientes, haja uma consciência de quem dessa faixa demográfica de solteiros. So a year ago we had a Zoom prayer night. Então, há um ano atrás nós tivemos um Zoom de oração. 50 people prayed for 3 hours. E 50 pessoas oraram por 3 horas. On 21 different topics. Em 21 tópicos diferentes. And I wrote a guide and it's on my website. E eu escrevi um guia que está no meu... Where anybody can download. You can convert it to your language. Então, se você quiser fazer download e botar para sua própria língua. For 21 days. E pedir para orar por 21 dias. To change the mindset of our churches. Para mudar a mente das nossas igrejas. To reach our communities. Para atingir nossas comunidades. To grow healthy singles. Para que haja o crescimento de solteiros saudáveis. To bring more men into our churches. Trazer mais homens para nossas igrejas. To help singles get married who want to be married. Para ajudar solteiros que querem estar casados a estarem casados. And to provide a safe place for singles to connect, to build friendships. E para ajudar solteiros a terem um lugar onde eles possam se conectar e construir amizades.
And we have seen some good things happen as a result of the prayer already. E eu tenho visto resultado dessa prayer. Kris, someone said here that they believe on these 21 days of consecration, of fasting and praying. Yep. That's a Hebrew mentality. Yeah. Because complaining wasn't working. Ficar reclamando não estava funcionando. And getting upset at your pastors wasn't working. E ficando chateado com seu pastor não estava funcionando. So I said, I'm just going to start praying for solution. Isso, vou começar a orar por soluções. And for the eyes to be open. E para os olhos sejam abertos. In America, over half of all adults are not married. How can the churches continue to be blind? Nos Estados Unidos, metade das pessoas não são casadas. Então, como pode a igreja continuar cega? So I just have to keep praying and trying to keep helping by having a big website for resources, and support people and come beside them and. Então a gente continua orando e promovendo recursos para que as pessoas possam aprender mais sobre esse assunto. Yeah. So I keep doing until God tells me to stop. I'm going to keep doing it. E eu vou ficar fazendo até Deus mandar eu parar de fazer. É isso aí. A gente está com 1h15 já. Kris, we are an hour and a quarter on the go. Let's see how we. And please, you can send people to thesinglesnetwork.org. And almost everything, Fernando, is downloadable, meaning they can download it and they can convert it. Yes, I'll put the website here, so if people watch, they can just go, and after I put on the description. Então, gente, eu acabei de colocar aí nos comentários o site da Kris e vou colocar na descrição. Kris, I think we can also work with some of your stuff and translate to Portuguese. Yes, sure. Yeah. Então, eu falei para ela que a gente vai traduzir algumas coisas que ela fez para colocar lá no nosso site, lá do Betânia Single, para que você tenha acesso também a esse material. Então, a gente vai estar fazendo isso aí. Mário, Thaís, alguma pergunta? Alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma pergunta, agora uma curiosidade também. O pastor Fernando comentou, Kris, que você ou promoveu ou participou de um cruzeiro destinado aos solteiros, né? Diga assim, em linhas gerais, rapidamente, como é que foi isso, no que consistiu isso, que eu acho uma boa estratégia para alcançar esse público. Kris, I said to Dan about your cruise. And then aí, ó, propaganda ao vivo, olha lá. Propaganda, olha aí, ao vivo e a cores. Dominican Republic. O cruzeiro vai ser na República Dominicana, do dia 18 ao dia 23 de dezembro. I'm also giving the dates, Kris. Yeah, and so then in Alaska on the June next year. Kris, yeah, I just told them about it. Yeah. Tell us the curiosities and why and yeah. Tell you what? Mario want to know the curiosities and how good is it, or what's the uniqueness or of the cruises? Yes. Well, it's a secular ship, but our group are all Christians. So, I look well, and so we teach, we have great worship, and we do things together. Então, é um cruzeiro que, de certa forma, é um cruzeiro normal, e dentro desse cruzeiro normal, eles acabam colocando um grupo de solteiros, e aí tem momentos de palestra, momentos específicos, né, dentro desse cruzeiro. Então, não é um cruzeiro todo fechado para o grupo, mas é um grupo dentro de um grupo maior, que aí
tem And as it's a palestras. mission trip, Fernando. Cruises are a mission trip because you can witness to your steward. So I have everybody bring a Bible. Então eu falo para todo mundo trazer a Bíblia e a gente acaba tendo uma oportunidade de evangelismo ali, né? Com as pessoas que trabalham e outras pessoas que estão lá. Because we want you to give a Bible away to your steward or one of the waiters. So our mission field is the ship. It's not just fun, but it's a mission field. Então é um campo missionário. Então tem muito momento de diversão, mas também um momento legal. Kris, we have here in English, look, we have to act. To wait, the heaven react. Thanks, Kris. Yeah, we can't sit around waiting for the perfect whatever. God is the first. Okay, I tell people, I said, this is how you minister to singles. You start with you. You're the first single. Mm-hmm. Right? Yeah. And then a cup of coffee with somebody else. Yeah. Ela sempre fala isso, que você não tem que esperar. Você é o primeiro solteiro. Então você toma um café com alguém. Maybe next time I can talk about how to start singles ministry. Talvez na próxima vez a gente fale mais sobre como começar um ministério de solteiro. And we'll talk about some of the challenges of building ministry. E alguns dos desafios de construir um ministério. Does that sound good? Isso parece bom? Acho que sim, né, Mário? Acho que parece bom. É isso aí. Alguém quer fazer? Thaís, quer fazer mais uma pergunta? Não, pastor. Não, tá, obrigado. Mário, antes da gente terminar, de agradecer a Kris, daqui 15 dias, quem que está conosco? A gente vai ter uma psicóloga, não é isso, Mário? Você está com o microfone... Você está sem microfone, Mário. Mário, você está sem microfone. Liga o microfone aí. Opa. É uma psicóloga, residente em Curitiba. Eu estou sem o nome dela agora no momento, mas já está certo. Daqui a 15 dias foi indicada pela Selmi, né, fundadora do GE, do Grupo de Educação e Amizade da Presbiteriana da Vila Mariana, e ela estará conosco na última terça-feira de novembro, ok? Então, reservem esse horário aí, você que está conectado conosco nessa oportunidade, reserve o horário das 20 horas, na última terça-feira de novembro, dia 28 de novembro, dia 28, às 20 horas, ok? Ô, Mário, você falando isso aí, eu lembrei, o GE tem um encontro, se não me engano, nesse final de semana. Eu vou colocar lá no nosso Instagram lá, então depois você vai lá ver, porque no momento... Aqui, ó. A Selmi no sábado, dia 18/11. É esse sábado agora, não é isso? Eu vou colocar aqui, vou fazer um download aqui rapidinho pra gente disso, para colocar, para todo mundo ver aí. E então, deixa eu só mostrar para vocês. Então, que a gente vai ter esse evento para acontecer. A gente está sempre divulgando aqui, a gente está divulgando lá no nosso site. Como a gente sempre fala para vocês, a gente quer divulgar e trabalhar com todos os movimentos que a gente pode trabalhar para ajudar você. A gente, na verdade, não está aqui para concorrer com você, mas está aqui para trabalhar junto. Então tá aí, o desafio de viver como Deus planejou. No sábado, dia 18 de novembro, às 18 horas, com o reverendo Eduardo Ribeiro, GEA, Igreja Presbiteriana Vila Mariana, né, que é exatamente a Selmi que esteve com a gente no último aqui. Então, vai ser um prazer você estar lá. O Mário já falou do dele e a gente vai estar trabalhando isso aí. A gente então vai encerrar por hoje. Kris, we would love to say a big thank you. A Kris foi embora, sumiu.
Ainda bem que ela escutou que a gente deu um grande obrigado. Eu ia falar, depois eu mando uma mensagem aqui para ela. Ela mandou um obrigado aqui. Voltou. Kris, you gone. I don't know what happened, but that's good. We just want to say a big thank you. I think we learned a lot, and we have this amazing opportunity of talking to you, which has. Yes. And then Fernando, I think Mari and I really want to do a cruise in Brazil. We invite you. I would love it. And then Thais will organize everything, so that'll be fine. Well, and it's interesting is the needs of singles are the same everywhere. Yeah. Eu estava aqui agradecer a Kris, e eu falei que eu e o Mário gostaríamos muito de fazer um cruzeiro, mas que quem vai organizar é a Thaís, aí tá tudo certo. Vai dar... Eu tô organizando piquenique, pastor. Aí, o cruzeiro tá difícil. Aí, assim que a gente vai. Mário, acho que é isso aí. A gente vai ter que organizar o cruzeiro por enquanto, que para Israel tá ficando difícil. Tá difícil, tá complicado. Pela paz lá. Kris, you want to say your final word? Vou dar a oportunidade para a Kris falar a palavra final dela. Well, thank you. Muito obrigado. For including me. Por me incluir. Fernando and I have been friends for a long time. A gente é amigo por muito tempo. And I can't get rid of him. Ela não consegue se livrar de mim. Probably 12 years, isn't it? Since you came here for the first time. I love it when married people love singles. E a gente tá amigo já por 12 anos, desde a primeira vez que ela veio aqui, e ela acha muito interessante quando pessoas casadas gostam do ministério de solteiro para trabalhar junto. So thank you, Fernando, muito for your heart and that we continue to stay connected. E a gente então thank you to these other wonderful people. A gente continua junto, e eu queria agradecer essas duas pessoas maravilhosas que estiveram conosco aí, você, Mari e Thaís. Ok, obrigado. Obrigada, thank you. Until the next time. Até a próxima vez. Até a próxima. Thank you so much. Be blessed. Good night. Bye. Então é isso aí. E aí, Mari e Thaís, a gente está aqui de volta daqui 15 dias. Me fugiu o nome da moça, da psicóloga que vai estar conosco. Nossa, a psicóloga, e a gente está definindo o tema, mas aqui, mesmo que tenha um tema, você faz a pergunta que você quiser e a gente responde se souber. Então, é isso aí. Eu queria dizer para vocês que algumas pessoas entraram lá no nosso site, mandaram preencher a ficha de contato, estão recebendo direto já agora nosso aviso de quando nós vamos estar na live, está recebendo direto o que está acontecendo. Então, vai ser muito bom se você puder estar lá conosco também. E é Zenilda, Mário? Zenilda. Exatamente. A Zenilda, psicóloga, que foi fundadora do GEA também, e tem grande experiência nisso, vai estar conosco aí. Então você já sabe que nós estaremos aqui daqui 15 dias. A gente vai tentar movimentar mais o nosso Instagram e mais outras coisas. Pedimos a sua oração e, acima de tudo, a sua divulgação. Fale para os seus amigos. Afinal, trazer uma pessoa como a Kris, vocês não têm noção de tanta coisa que ela faz pelo mundo aí. Então, foi um prazer ter vocês conosco. Prazer ter você, Mário. Um prazer ter você, Thaís. Que Deus abençoe. Obrigada, pastor. Obrigado. Então tá. Para todo mundo, uma ótima semana. Que Deus abençoe. Amém. Amém.